Olá, amados, sejam todos muito bem-vindos ao canal Luz das Estrelas. Eu sou Ricardo Tria e a transmissão de hoje foi inspirada em um pedido de auxílio de um querido irmão que está passando pelos estágios iniciais do despertar espiritual e percebe que sua esposa também está. Porém, ela vem de uma criação familiar evangélica, o que neste caso, segundo ele, faz com que ela tenha uma certa resistência e até uma maior dificuldade em assimilar alguns termos. Então, este vídeo pode ajudar a esclarecer alguns pontos básicos no processo de despertar espiritual e ascensão, tanto para quem está no início da jornada, como também para aqueles que, por algum motivo, se percebem dispersos e, por que não dizer perdidos, neste mar de informações e desdobramentos que fazem parte do processo de transição pessoal e planetária. Primeiro, precisamos ter uma definição clara do que é espiritualidade. É comum as pessoas vincularem o termo espiritualidade ao contexto religioso, mas embora a espiritualidade possa estar incluída em ambientes religiosos, ela não é uma exclusividade das religiões. Ou seja, a prática da espiritualidade não está limitada à prática de alguma religião. Então, uma definição mais abrangente é que ser espiritual ou praticar a espiritualidade é, em suma, uma qualidade do ser que percebe a vida, além do domínio físico ou material da existência. É a habilidade de se perceber e perceber o mundo através de um olhar multidimensional e ilimitado. Por isto que quando dizemos que o Luz das Estrelas traz informações sem cunho religioso, isso não quer dizer que somos contra a religião de alguém. Pelo contrário, nós nos opomos às limitações impostas por algumas delas e nos propomos, assim como vários outros trabalhadores da luz, a trazer uma percepção mais ampla do que comumente é definido como ter uma ligação com o divino. Então, este é o primeiro ponto a ser compreendido. O despertar espiritual é para todos, independente de suas crenças religiosas, onde o único requisito para se beneficiar desta experiência é estar aberto a perceber o divino de uma forma muito mais ampla e, com isto, enriquecer a sua própria ligação com Deus. Despertar espiritualmente é superar um a um dos obstáculos que lhe separam de uma completa união com a fonte divina da criação. E é por isto que o despertar tem várias camadas, vários níveis, e é preciso estar ciente do estágio em que você se encontra, para que não haja traumas durante o processo, para que o seu despertar flua da forma mais natural e tranquila possível. Em um primeiro nível, eu destaco como passos essenciais se autoconhecer para poder identificar as crenças limitantes que você tem e que precisam ser desconstruídas. Se abrir para perceber a vida, o universo e a sua existência, de uma forma muito mais ampla e completa, o que pode significar olhar para todos esses elementos de uma forma totalmente nova, se conscientizar da importância de praticar o autocuidado, ou seja, abrir mão do estereótipo de ser bonzinho, para realmente se tornar a melhor versão de si mesmo. E assim, com a sua luz cada vez mais expandida, poder compartilhar de verdade as coisas boas que você tem para oferecer ao mundo e às pessoas. Praticar o auto-amor por si só já é uma grande quebra de paradigma
de uma crença limitante coletiva, porque fomos condicionados a entender que ser bom é se doar, é dizer sim para não magoar o outro. Mas o próprio Mestre Jesus nos disse algo bem maior e mais complexo. Ele disse: ame ao próximo como a ti mesmo. Então, primeiro você se ama e se cuida, se respeita, evolui e naturalmente age da mesma forma com o próximo. Entende a diferença? A partir do desenvolvimento destes pilares, se torna infinitamente mais fácil e mais realista o exercício da compaixão, do respeito às diferentes ideias e ideais e a contribuição para uma sociedade baseada no bem coletivo. Não há como se expressar no mundo externo de forma saudável e produtiva se o mundo interno ainda não foi reconhecido, elaborado e harmonizado. E para fazer este caminho, o acesso a treinamentos, palestras, livros, cursos se faz essencial, porque a partir de uma base teórica, você começa a praticar a espiritualidade sem tantos atropelos. Se dá a oportunidade de experimentar as técnicas de alinhamento com a energia que vem da fonte, de acordo com o que faz mais sentido e funciona para você. Cada um vai descobrir a melhor maneira de se conectar com o divino. Alguns irão se conectar com essa energia por meio da oração, da meditação, outros por meio da dança, exercícios, por meio da música, das diversas formas de expressão da arte, outros da contemplação e contato com a natureza, outros através do serviço social. Enfim, aqui citei apenas alguns exemplos, práticas que não são nem melhores nem piores do que as outras, e muito menos que se anulam. Pelo contrário, podem ser somadas. Isso é o que chamamos por aqui de sinergia espiritual. E a essa mistura, cada um de nós escolhe o que faz mais sentido para si. Não há uma única maneira das pessoas experimentarem o despertar. O estado desperto abrange todas as experiências e estados de consciência. No entanto, existem algumas tendências comuns nos diversos estágios do despertar, principalmente nos estágios iniciais, onde para alguns o início do despertar espiritual é promovido por um momento súbito, onde após algum colapso, algo é quebrado dentro da pessoa. Outras vezes, há uma energia sendo movida através do trabalho com os chakras, o que culmina no que chamamos de despertar espiritual da Kundalini. Outras vezes, o começo de um despertar espiritual é promovido por um momento profundo de clareza, insights sobre algo ou algum aspecto de si mesmo. Não existe uma regra. A única recomendação durante todo o processo é sempre se questionar: isso está fazendo bem para mim? Isto está mudando a minha vida para melhor? Se sim, siga em frente. Se não, reveja a rota em que você tem trilhado o seu caminho de evolução e mude o que precisa ser mudado. Mas não deixe para amanhã. Comece agora mesmo. O despertar espiritual é o despertar para uma realidade que está além dos limites do ego. Ou seja, antes de despertar espiritualmente, o ego e todas as suas construções, percepções e formas de se comunicar com o meio em que vivemos são embasadas no nosso exclusivo senso do eu. O despertar espiritual implica em retornar ao espírito original, ou como é mais popularmente conhecido, eu superior, que é a sua ligação direta com o Deus que habita dentro de você. E é esse retorno à essência divina
que nos torna verdadeiramente humanos. Por isto que quando você desperta, você se torna um novo humano, um ser espiritual consciente de sua humanidade e capacitado para descobrir o seu propósito e missão de vida nesta encarnação. No processo de despertar espiritual, é essencial entender a diferença entre o despertar psíquico e o despertar espiritual. O despertar psíquico está relacionado à ativação da glândula pineal, um passo legítimo que contribui para o despertar espiritual, onde você se abre para perceber com mais clareza as outras dimensões da realidade, que estão além deste reino físico tridimensional limitado pelo espaço e tempo linear. Mas se engana quem pensa que isto é tudo. Este passo eu também incluo como sendo um passo inicial, ou seja, é importante ir além, envolvendo neste processo a abertura do centro do coração, um processo que também compreende várias camadas ou níveis e que estão associados à psicologia e suas áreas afins, que tratam de promover o entendimento do corpo emocional, um aspecto nosso que no plano astral está intimamente ligado à nossa alma. Antes de despertar e nos primeiros passos desta jornada, tendemos a nos identificar exclusivamente com o ego. Porém, à medida que o processo do despertar espiritual se desenrola, o ego começa a ser purificado pelo espírito. A mente física começa a ser educada pela consciência que se expande a cada degrau que subimos durante o processo do despertar. Na linguagem do taoísmo, a alma inferior é refinada na alma superior. Apesar da crença popular, isso não acontece em um único momento do despertar. Embora quem está desperto possa ter experiências de pico, que lhes abrem para uma realidade autotranscendente. Essas experiências tendem a ser passageiras, justamente porque existem estágios de crescimento psicoespiritual, e os estágios permanentes de autotranscendência tendem a se desenvolver ao longo da jornada. Ignorar ou não ter consciência disto é em grande parte motivo pelo qual muitas pessoas estão confusas sobre o que é o despertar espiritual. Caminhando na natureza ou fazendo uso de alguma substância psicodélica, por exemplo, muitas pessoas podem ter uma bela experiência de unidade, mas essa experiência é momentânea e passageira. A estrutura da consciência do indivíduo não muda de um dia para o outro. A iluminação também pode significar muitas coisas diferentes e é mais frequentemente associada à cognição. Isso significa que você pode ter uma mente iluminada através do estudo disciplinado dos princípios espirituais superiores. Mas esta iluminação não significa que você esteja espiritualmente acordado ou psicologicamente consciente. Então, a expansão da consciência que irá culminar na ascensão espiritual também é um processo que contém várias camadas. Queridos, estimamos de coração que essas informações possam ajudar vocês a desmistificarem o processo do despertar espiritual e que elas possam contribuir para o seu entendimento da importância do autotrabalho e do autodesenvolvimento. Invista em você, invista em seu processo. Os benefícios alcançados transcendem a compreensão da mente humana, porque essa é uma sabedoria que reside no seu coração. Nada e ninguém poderá tirar isso de você, porque o conhecimento adquirido é eterno.
assim como a sua existência também é. Conheça os nossos conteúdos extras. Conheça também a nossa nova plataforma de vídeos, Luzplay. O link está disponível aqui abaixo nas descrições. Daqui lhe enviamos sempre as energias do amor e da luz, para que você sinta o quanto é amado e apoiado sempre a expandir a sua própria luz. Gratidão, equipe Luz das Estrelas.